cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Pastor de Israel, escutai, vós que conduzis José como o rebanho, vós que estáis sobre os querubins a aparecer, à frente de Efraim, Benjamim e Manassés. Eu cuidarei das minhas ovelhas, eu cuidarei, diz o Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Caríssimos irmãos, celebramos hoje a memória de 3 santos portugueses da Diocese de Braga, Martinho de Dume, Frutuoso e Geraldo, e pedimos que a sua intercessão nos ajude, de facto, a irmos ao encontro do Senhor Jesus. E neste tempo de Advento preparamos-nos para o acolher que nasce no nosso coração e na nossa vida. E para dignamente celebrarmos estes santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Oremos. Senhor nosso Deus, inspirador dos pastores da Igreja e luz de todos os povos, que chamastes os santos bispos Martinho, Frutuoso e Geraldo para ensinar ao vosso povo os mistérios do reino, concedei-nos que, animados pelo seu exemplo e iluminados pela sua doutrina, cheguemos ao esplendor eterno da vossa glória. Por Cristo, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia, cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte,
Muralhas e fortificações foram postas para nos proteger. Abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme. Dar-lhe-eis a paz, porque em vós tem confiança. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrasou-a até ao solo. Ela é calcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Bendito que vai em nome do Senhor, bendito que vai em nome do Senhor. Bendito que vai em nome do Senhor, bendito que vai em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos homens. Mais vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Bendito que vai em nome do Senhor, bendito que vai em nome do Senhor. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor, os justos entrarão por ela. Eu vos dou graças porque me ouvistes e fostes o meu Salvador. Bendito que vai em nome do Senhor, bendito que vai em nome do Senhor. Senhor, salvai os vossos servos. Senhor, dai-nos a vitória. Bendito que vai em nome do Senhor. Da casa do Senhor nós vos bendizemos. O Senhor é Deus e fez brilhar sobre nós a sua luz. Bendito que vai em nome do Senhor, bendito que vai em nome do Senhor.
Procurai o Senhor enquanto se pode encontrar. Invocai-o enquanto está perto. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram os torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, vieram os torrentes e sopraram os ventos contra aquela casa. Ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. O Senhor Jesus diz-nos que o que é determinante para a nossa salvação são as nossas ações, que nascem da nossa fé em Jesus Cristo, que é proclamada na nossa oração, mas, sobretudo, é vivida. E por isso Jesus diz que não basta dizer palavras, não basta dizer que sou muito devoto, que gosto muito de Deus, que tenho muita fé. É preciso que as nossas ações confirmem as nossas palavras, sejam, de facto, o primeiro testemunho de que acreditamos em Deus deve ser esta vida assente em Deus, uma vida assente numa relação com Deus e que depois se reproduz naquilo que é a nossa relação com o mundo, com as outras pessoas. E por isso a Eucaristia é, de facto, o ponto de partida e o ponto de chegada para este caminho que vamos vivendo em cada tempo, em cada dia, na nossa relação com os irmãos, com as outras pessoas, sejam aquelas mais próximas de nós, que fazem parte da nossa família, seja aquelas de quem estamos mais longe, com quem nos cruzamos no dia-a-dia. Esta atitude diante dos nossos compromissos, diante das nossas responsabilidades, assumindo este compromisso de ser construtor do Reino de Deus, de facto, de construir um mundo melhor de acordo com o Evangelho que escutamos, de acordo com a Palavra de Deus que ouvimos, porque nós seguimos não apenas um conjunto de normas ou de regras, seguimos uma pessoa viva, o seu exemplo, o exemplo de Cristo, que passou fazendo o bem, como diz o apóstolo. E por isso, neste tempo de Advento, é isso que somos convidados a fazer, a olhar para Jesus, para este Deus que encarnou e que se fez homem e que nasceu para a nossa salvação, e procurarmos também nós, na nossa humildade, ser assim fiéis ao Evangelho, procurar obedecer à lei de Deus e olhar para os outros como também filhos de Deus, como pessoas dignas do nosso cuidado, do nosso amor, e assim podermos, de facto, louvar o Senhor e fazer parte deste povo de Deus, desta Igreja Santa, que é testemunha da paz e do amor de Deus. Olhando para o testemunho dos apóstolos, dos mártires, dos santos, que de facto seja este o nosso testemunho, uma vida gasta ao serviço do bem, gasta ao serviço do Reino de Deus. Irmãos e irmãs, invoquemos o Senhor, que é a nossa fortaleza eterna,
e digamos cheios de esperança: ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os cristãos desta diocese, para que vivam em paz com toda a gente, na fidelidade e no amor para com Deus. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todos os responsáveis do Estado, para que aliviem as cargas dos mais débeis e consolidem os passos dos mais pobres. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Para que cessem as guerras nos diferentes lugares do mundo e para que os povos, pelo entendimento e pela concórdia, alcancem a paz que Deus anuncia. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos que tentam refazer as suas vidas, para que ponham em prática as palavras de Jesus e tenham plena confiança no que ele diz. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Por todas as vítimas de catástrofes e desgraças, para que imitem o homem prudente do Evangelho e construam suas casas sobre a rocha. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Pelos estudantes da nossa comunidade, para que descubram que Jesus está mesmo próximo e o reconheçam como seu melhor amigo. Oremos. Ouvi, Senhor, a nossa prece. Senhor nosso Deus, dai firmeza aos nossos corações e fazei brilhar sobre nós a vossa luz. Por Cristo nosso Senhor. Ó divina sapiência, clara fonte inesgotáveis, ilumina a nossa vida, vai, ó luz de toda a terra. Aleluia, aleluia. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso. Nós vos oferecemos, Senhor, este sacrifício de louvor na comemoração dos vossos santos, por cuja intercessão esperamos ser libertados dos males presentes e futuros. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em pé. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever, é nossa salvação. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ao celebrar hoje a memória dos santos Frutuoso, Martinho e Geraldo, a vossa Igreja exulta de alegria, porque a fortaleceis com o exemplo da sua vida, a instruís com a sua palavra e a protegeis com a sua intercessão. Por isso, com os anjos e os santos proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, Santo,
Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja, dispersa por toda a terra, e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo José e todos os ministros sagrados. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos, os santos Francisco e Jacinta Marto e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. 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 E fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador que esteja eternamente convosco. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Se alguém me ama, guardará a minha palavra. Meu Pai amá-lo-á, iremos a Ele, faremos nele a nossa morada. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós.
O que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Vós sereis meus amigos. Está próximo de quantos o invocam. O Senhor está próximo de quantos o invocam. Quero bem dizer-vos dia após dia e louvar o vosso nome para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor. Insondável é a sua grandeza. O Senhor está próximo de quantos o invocam. Pelos sacramentos celestes que recebemos, ao venerarmos a memória dos vossos santos, concedei-nos, Senhor, a graça de saborearmos na bem-aventurança eterna o mistério que celebramos na vida presente, por Cristo nosso Senhor. Amém. Faço agora a bênção dos objetos religiosos que tendes convosco. Now I am blessing the religious objects that you have. Ahora bendigo los objetos religiosos. Je vais maintenant bénir les objets religieux. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos santos Francisco e Jacinta Marte, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade sobre os quais invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.